Zé e Augusto, olha só a notícia que saiu enquanto a gente estava aqui no estúdio. Essa notícia sobre o Lula parece piada, mas não é, né? Então a gente tem que dar, às vezes, as notícias, os fatos, eles estão abaixo da possibilidade de esculhambação. Augusto, já vem tudo esculhambado aqui em relação a Cuba e a Lula. O governo de Cuba afirmou nessa terça-feira que coletará assinaturas em escolas e entidades estatais de todo o país para reivindicar a liberdade de Lula, que, segundo o jornal estatal Grama, está preso por causas judiciais politizadas. Aí eu vou parar nesse primeiro parágrafo, porque Cuba é um lugar... É um lugar onde pessoas foram assassinadas pela ditadura simplesmente por serem dissidentes. É um lugar onde tem um monte de presos políticos até hoje. E esse pessoal fica falando aqui do Brasil, onde o Lula passou por todos os processos dentro do Poder Judiciário. Foi condenado já em terceira instância, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal, que na verdade, na prática, a quarta instância, autorizou a prisão em segunda. Agora está querendo reverter justamente porque o Lula foi preso. Então ele está preso de acordo com a jurisprudência estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, como gostam de dizer com aquela empáfia todos os ministros. Foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro, foi condenado em unanimidade na segunda instância o TRF4, depois chegou ao STJ, foi condenado também. E Cuba, quem é Cuba, Augusto Nunes? Na fila do pão E fila do pão combina até com Cuba, porque o pessoal lá não tem o que comer, né? Então, para dizer esse troço do Brasil. Olha, Felipe, é bom relembrar isso aí, porque Cuba, eu era garoto e eu lembro, né? Tá nas minhas retinas ainda aquelas cenas. Imagina, você tinha uma ditadura feroz. Aí aparecem jovens, barbudos, vindos da serra, lutando. Não diziam que eram comunistas, eles escondiam, eram democratas. E desceram 12, sobreviveram ao desembarque do iate Grama, lá na praia de Cuba, e isso foi crescendo. No dia 1º de janeiro de 1959, eles entram em Havana. Já vimos isso em filme. Então aquela coisa, o povo esperando, esperançoso, feliz. Aí começa a aparecer o psicopata, e a gente tinha uma certa dificuldade, porque queria acreditar que não era assim. O psicopata Che Guevara, o barato dele era o seguinte: ele era o grande juiz lá. Aí chegava alguém e falava: isso aqui aí apoiou o Fulgêncio Batista, ele paredão, mandava matar. O julgamento lá não era nem sumário, era de 2 segundos. Mataram, se meteram em vários países, acabaram com o romantismo que a Revolução lá parecia ter no começo. Estão lá há séculos. Imagine um cubano que nasceu no dia da Revolução, e hoje a idade que tem, ele envelheceu e não sabe o que é liberdade. Mataram, fizeram presos políticos, mataram, né? Foram absolutamente insensíveis, mataram companheiros de revolução e são reverenciados por umas bestas quadradas que ainda põem aquela camiseta com aquele olhar perdido do Guevara, que é gente doente mesmo, né? E essas pessoas acham que Cuba tem autoridade moral para dar palpite em algum outro país. Cuba, você vê do alto, ela lembra Pernambuco, né? É Pernambuco degenerado, um Pernambuco que não deu certo e que vai desaparecer quando morrer esse último Castro. Não tenha dúvida. Lembrando, claro, o discurso do Che Guevara em 1964 na ONU. Eu tenho um trecho dele aqui, já mostrei em vídeo também. É o seguinte: nós temos que dizer o que é uma verdade conhecida que temos expressado sempre diante do mundo. Fuzilamentos, sim. Fuzilamos, estamos fuzilando e seguiremos fuzilando até que seja necessário. Nossa luta é uma luta até a morte. Não, e o Lula defende o direito de ampla defesa. Imagina. Zé Maria Trindade. Agora, veja bem, o Miguel Dias, né, o novo presidente de Cuba, que passou aí da família Castro, mas ele não pretende mudar nada. Houve um certo momento ali, durante o governo Obama nos Estados Unidos,
houve uma grande chance, uma mão considerada positiva para mudar a situação do povo de Cuba, né? Mas que os mandatários de lá não entenderam esta grande passagem, esse grande túnel para uma situação que poderia melhorar Cuba, entrando de vez numa era diferente, né? Os escombros de casas, hotéis, são testemunhas de um passado não muito recente, mas de um passado de glória de Cuba e de uma situação muito melhor. E aí houve aquele canto da sereia, né, vinda da Serra Maestra, e aí o que aconteceu? Cuba caiu num escuro interminável, e é lá que está o controle da população, é lá que não existe liberdade de imprensa, é lá que ainda existem prisioneiros políticos, é lá. Olha, Felipe Augusto, há certas defesas que atrapalham o defendido. Essa história de colher assinaturas em Cuba e em defesa do ex-presidente Lula soa como ajuda de adversário, né? Pois é, Zé Maria Trindade, eles não têm a menor vergonha.